É, glória. Agora meu. Ai, pronto, aí. Olha aí o negócio. O Gildeci está com 3G que não conta, só se preparando para cá hoje à tarde. Pode explorar. Aleluia. Meus irmãos, a paz do Senhor. Graças a Deus que nos dá vitória por Cristo Jesus. Quero louvar a Deus pela vida do nosso presidente da CGADB, pastor Wellington Júnior. Também do presidente do Conselho Nacional da Juventude, pastor Wellington Neto, e em seu nome cumprimentar todos os membros da diretoria e também deste importante conselho da nossa convenção. Quero louvar a Deus pelo presidente da minha convenção, pastor João Martins, faço parte da Comademes, no Mato Grosso do Sul, represento também a nossa mocidade sul-mato-grossense, a Umademes, e também o grupo de jovens da minha cidade, a Umadecor, em Corumbá, no Mato Grosso do Sul. É uma alegria poder estar aqui, pastor Gildeci, meu amigo, que bom podermos juntar esses dois painéis, assuntos e temas tão importantes e atuais para a liderança dos nossos jovens e também dos nossos adolescentes. Cumprimentar aqui o pastor Osiel, prazer, um privilégio poder tê-lo aqui. Também pastor Jamiel. O senhor falou da Bolívia, aqueceu o meu coração, porque sou filiado àquela convenção e já participei de convenções que o senhor estava presente. E os bolivianos têm um grande carinho, admiração e respeito pelo senhor. Também pastor Amós, que alegria, que privilégio poder estar com todos vocês. Meus amigos, quero chamar a atenção de vocês, como já foi designado pela nossa direção, nós vamos unir os dois painéis, painel 5 e o painel de número 6. Painel 5, moderado pelo pastor Gildeci, e o painel 6, por mim. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para um texto de Eclesiastes, capítulo 12, e o versículo de número 1, que tem a ver com a saúde emocional do líder e também com o gerenciamento de tempo. Diz assim o sábio, em Eclesiastes 12, versículo 1: Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Então, seguindo a partir desse princípio do capítulo 12 de Eclesiastes, versículo de número 1. Antes de passar para o pastor Gildeci, quero fazer uma saudação especial à minha esposa, Patrícia, que está me acompanhando. É muito bom estar contigo aqui. Pastor Gildeci. A paz do Senhor a todos. Estamos aqui, essa oportunidade, quero agradecer a liderança do CNJ, a todos os companheiros, aos pastores aqui presentes. Estamos ali do Ceará, representando aqui a nossa juventude, o COEJAD, e também a nossa convenção CIMADEC. Também trago um abraço aqui do nosso pastor-presidente, Eliseu Nobre Neto, que nos confiou também estar à frente desse trabalho. E a nossa parte aqui será falar sobre a questão do saúde emocional do líder, que para muitos é um tabu falar sobre isso na igreja, falar sobre isso principalmente com líderes, porque muitas vezes nós somos muito bons para orientar os outros nessa área, indicar a juventude, as pessoas que vêm até o nosso gabinete, e a gente indica a procurar ajuda, mas muitas vezes o líder é que está precisando dessa ajuda, né? E como hoje é um fórum sobre a liderança, né, esse tema vai ser... Quero parabenizar toda a liderança do CNJ por trazer esse tema tão importante para a liderança nacional. Muito bem. Vamos, então, para a primeira pergunta, e eu quero começar aqui com o pastor Jamiel. Diz assim: liderança traz consigo uma tonelada de pressão, e essa pressão pode ter como consequência o esgotamento ministerial. Isso pode ser desencadeado por frustrações e desilusões do ministério.
Aí vem a pergunta: o que o líder deve fazer para não estar com a sua saúde emocional comprometida? Pastor Jamiel. Bem, irmãos, hoje é uma realidade que a gente precisa se preocupar. Esgotamento ministerial, isso voltado para a questão emocional. Eu vejo que muitos líderes, eles têm passado por situações de estresse, e alguns deles depressão e crises de ansiedade. E quando a gente trata sobre esses problemas, a gente busca entender a origem. Então, infelizmente, nós tivemos casos de pastores, inclusive, da Assembleia de Deus, que cometeu suicídio. Então, hoje, esse problema é um problema muito sério. E, desde a pandemia, o número de pessoas assim, aumentou assustadoramente, a busca, né? Até então, eu fazia atendimento só presencial. E a pandemia, ela trouxe um outro lado, e dele foi a questão do atendimento online. E multiplicou-se os atendimentos. Hoje eu tenho atendimento de pessoas dos Estados Unidos, eu atendo pessoas do Japão, eu atendo pessoas de fora também. E a procura, ela cresceu assustadoramente durante o período da pandemia. Pessoas que estavam com crise de pânico, aí vem a síndrome do pânico, pessoas com crise de ansiedade, que aí vem a questão do medo, insônia, dificuldade para dormir. A pessoa começa a ter uma queda no seu rendimento, e algumas pessoas, às vezes, têm como se fosse preguiça, mas não é. A pessoa não tem forças mesmo, ela perde a motivação, ela não tem ânimo para fazer. E muitos líderes, nesses momentos, abandonam os seus cargos, e esse problema, às vezes, não é compreendido. E quando atendemos o líder, procuramos compreender aquilo que eu falei no painel anterior, você fazer um diagnóstico para entender o que está acontecendo. Algumas questões, elas estão relacionadas ao próprio trabalho. Eu criei agora, não, assim, está engateando, está iniciando, eu criei uma plataforma de cursos, e essa plataforma, ela está ligada à Academia de Pregadores, é do mesmo formato, é dentro da Academia de Pregadores, e essa plataforma, o alvo é trabalharmos com cursos na área de gestão emocional. Eu já tenho ali pelo menos 10 cursos, todos os meses eu vou subir pelo menos 3 cursos, e eu trabalho, por exemplo, um dos cursos que eu coloco lá, que já está disponível, é um curso sobre estresse, técnicas de combate ao estresse. Então, muitas vezes, o líder, ele se sobrecarrega. Às vezes, o problema é o fato da pessoa não saber dizer não. E ele vai acumulando funções, e ele não vai dando conta das coisas, porque ele tem casa, ele tem família, se ele é casado, tem filhos e etc. E ele não sabe dizer não. E isso vai gerando um problema. E eu sempre faço uma analogia do elástico. Você imaginou um elástico que você estica ele e ele volta. Estica e ele volta. Estica e ele volta. Falta na mesa aqui. Então, tem um dado momento em que ele vai esticar e ele não vai, não vai conseguir mais voltar. Isso significa que aquele elástico perdeu a elasticidade, saturou. E tem muitas pessoas, muitos líderes que entraram nesse estado de saturação. Então, quando você chega nesse estágio, você simplesmente não produz mais, não tem mais ânimo, não produz. E se não tratar, pode entrar num processo mais profundo, até de uma depressão. Então, é muito importante, em situações como essa, analisar o que está causando. Então, esse é um dos fatores. Mas existem outros fatores, como problemas não resolvidos. Às vezes, a pessoa ela não consegue lidar com as situações da vida, e quando ela enfrenta algum tipo de problemas, o que é que ela tende? Ela tende, de fato, a se esquivar do problema. E a esquiva, ela se fecha, e a partir daí, se ela não resolver essa situação, o problema tende a aumentar. Então, hoje, é muito comum nós vermos líderes nesse estágio. E aqui, na própria pergunta,
ela coloca a situação, muitas vezes, de frustração, certo? São expectativas, às vezes, não atendidas, e às vezes a pessoa cria muita expectativa na sua vida, e ele se frustra quando essas expectativas não são atendidas, principalmente quando se trata do líder de jovens, em relação à sua igreja, ao seu pastor, ao ministério, enfim. Eu sempre coloco aqui dois indicadores que são muito importantes na vida. Um é a questão da expectativa, o outro é o empenho. Quando criamos expectativas demais e usamos pouco empenho, a probabilidade de ocorrer a frustração é muito grande. Quando nós colocamos muito empenho e pouca expectativa, a probabilidade de dar certo é muito grande. Então, às vezes, nós somos cobrados, essa questão do líder também, a cobrança, e ele é cobrado o tempo inteiro para dar resultado. A própria sociedade hoje é assim, você tem que produzir e apresentar resultados. São vários fatores, o tempo não dá para a gente aprofundar, porque é necessário um diagnóstico, mas eu gostaria de frisar exatamente isso. Há muitos líderes doentes emocionalmente que precisam de ajuda. Muito bem, muito obrigado, pastor Jamiel. Pastor Osiel. Muito bem. Eu estou fazendo aqui a dosagem, o pastor está no campo da psicologia, também bíblica, e eu estou ligando muito o conceito bíblico aqui para isso, né? Tem uma autora no Rio Grande do Sul, que ela escreveu um livro, Pressa, Depressa, Depressão. Quando se fala sobre a saúde emocional, está se tratando de que a nossa saúde, ela está bem. Alguém que tem saúde emocional está bem. Alguns fatores são colocados, como o pastor Jamiel já falou, e é importante entender que o ministério ele pode se tornar um grande peso, porque ele já é um peso, mas ele pode se tornar ainda mais quando você entra para o ministério sem uma visão definida dele. Por exemplo, Jesus nunca usou o ministério para dizer que nós íamos se dar bem no ministério. Esse conceito é nosso, não é de Jesus. Quando você vai para Mateus 10, ele coloca uma lista que, se um cabra lê mesmo com a visão bíblica, ele só entra em ministério se for chamado. Porque Jesus disse: quando vocês forem para uma casa, o que botar vocês comem? Jesus disse: eu vou pegar vocês, ovelhinhas, e botar no meio de onde? De lobo. Jesus disse: vocês vão chegar nas cidades e não vão ser aceitados, vocês vão ser rejeitados. Só que qual é a ideia nossa? Eu sou escolhido, eu sou ungido, me respeite, irmã. Aí começa a ficar depressão, porque vai na casa da irmã, a irmã não te aceita, aí tu, meu Deus do céu, fui na casa da irmã, eu tenho a unção do Senhor, escolhido, ela me rejeitou. Rejeitaram Jesus, e tu quem é para não ser rejeitado? A grande questão é que nós estamos com uma visão errada. Olha, Jesus disse assim: olha, vocês vêm para cá, mas as raposas têm os seus covis, e as aves dos céus, eu não tenho onde reclinar a cabeça. Agora, eu entro no ministério com essa, se eu entrasse no ministério hoje com essa visão que Jesus colocou, vocês serão odiados, perseguidos, e ele ainda piorou mais. E vocês, lá em Mateus 10, 33, por causa do meu nome vocês serão mortos. Então, quando eu entro no ministério com essas perspectivas, sabendo que eu vou sofrer, tem mais possibilidade de eu ter uma saúde melhor, porque eu já sei que eu estou preparado para aquilo ali, do que eu entrar com uma ideia negativa. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Neemias foi criticado em alto grau. Esse muro que vocês estão fazendo, uma raposa derruba ele. Neemias olhou para Tobias, Sanbalate e disse: cai fora, que aqui vocês não têm projeto comigo. Pronto. E Neemias, desce daí que tu quer se amostrar, tu quer ganhar popularidade. Ele disse: eu estou fazendo uma grande obra. Aí contrataram uma profeta réa falsa. Aí disse: Neemias, vem ligeiro. Ele disse: rapaz, eu já conheço vocês. Então, se você entrar com essa perspectiva, vai ser melhor para você suportar. Agora, se você entrar com a perspectiva de que merece honra, de que merece bom tratamento, de que ninguém vai te atacar, que tu é ungido,
Aí quando não funciona, tu decepciona todinho. E desse uma irmã falando comigo, pastor, vai lá em casa resolver um problema meu. Fale com o seu marido, irmã, que eu só vou se ele aceitar. Aí ela foi, quando chegou, ela disse para mim, pastor, meu marido não quer nem lhe ver lá em casa. Aí pronto, eu disse, está certo, ele está certo, a casa é dele. Aí lá vai eu ficar, meu Deus, eu escolhido, ungido, rejeitado, é preconceito, é porque eu sou negro. Eu lá me importo. Problema dele, eu tenho um casa para me morar. Agora, se ele, aí pronto, passou um dia, o negócio aperreou. Aí ele foi lá no gabinete, pastor, eu preciso que o senhor vá lá em casa. Eu disse, agora eu vou. É assim. Não entre, querido. O grande problema é, sabe o que eu vou dizer aqui? Tem muita gente entrando no ministério, eu vou ser sincero, porque a visão, ela está totalmente errada. Eu sou filho de pastor. Eu sou filho de pastor. Quem me apresentou no ministério foi outro pastor. E eu digo para minhas filhas, eu digo, olha, na igreja vão falar mal de mim, vão falar mal de vocês, vão falar mal da minha esposa, vai falar mal de ti também. Mas se preparem, porque nós fomos escolhidos para isso. Se eu entrar no ministério já com essa ideia, aí eu vou enfrentar. Quando você pega 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8, Paulo vai dizer assim, abatido, mas não o quê? Afligido, mas eu não estou desamparado. Pode ir todo mundo lá no capítulo 4, os irmãos, Paulo, tu não prega bem, Paulo, tu está roubando. Paulo diz, quem me julga é eu não estou nem me importando. Aí quando ele escreve a carta, ele diz para Timóteo, porque ele sabia que o Timóteo não era como ele diz, Timóteo, tem cuidado, está lá em 2 Timóteo 4, tem cuidado com Alexandre, ele me causou muitos males, mas o Senhor vai vingar esse desgraçado. Não foi assim? É desse jeito. Agora, se tu entra com esse negócio, tu entra para o ministério, com a moleza, aí fica o negócio, o irmão está só falando de mim. Um dia o irmão ia chegando, eu ia entrando na igreja, num pastor, tem um bocado aí falando mal do senhor. Eu disse, também está falando mal de ti. Eu entrei para o culto, fui dirigir meu culto. Então, a primeira coisa que você tem que entender, Salmo 103, 14, o Senhor conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos? Eclesiastes 9, 4, tudo que vieres para fazer na tua mão, mas segundo o quê? A tua força. Então, o que você tem que entender? Se você pegar por esse lado, como falou o pastor Jamiel, tem pastor que se mata como Moisés. Não é assim? Ele joga a bola lá no canto e quer parar lá no gol. Aí Moisés, o Jetro disse, está lá em Êxodo 18. Ele disse assim, o que tu fazes não é? Então, todo homem sabe seu limite. Então, não queira fazer. Agora, o negócio é o seguinte, quer mostrar que é grande, quer mostrar que sabe muito. Eu tenho meus horários de estudar, eu tenho meus horários de trabalhar, eu tenho meus horários de ir para um mutirão, eu tenho meus horários, pronto. Tem coisa que tem hora que os crentes não deixam a gente dormir, que a gente não pode negar também. Tem aquele negocinho que a gente está cochilando, uma irmã liga para a gente, pastor, aí tira o sono da gente. Aí é pesado, mas o negócio é aguentar e não pedir a morte, porque não resolve, não é assim? E Deus, ele é bom, irmão. Quando Elias disse assim, olha, eu não estou aguentando, está lá no capítulo 19, do verso 4 e o verso 16, Deus disse assim, tudo bem, Elias, Deus não mata não, se um pastor disser assim, eu estou cansado, Jesus, é tanta luta, não é nem bom tu estar orando assim, porque Jesus, ele pode te tirar e botar outro, porque tu está cansado. Quando Elias disse, só tem eu, aí Deus disse, tá bom, Elias, então tu vai, tu tira porque eu vou botar Eliseu no teu lugar, e aí eu vou te colocar e tu vai descansar. E pronto. Então, Deus nos compreende, ele sabe da nossa fraqueza. Quem pode impor limite somos nós mesmos, e não Deus. Tem que saber a hora que vai dirigir, tem que saber a hora que vai estar no culto, tem que saber a hora que vai comer, tem que saber, aí pronto, aí quer fazer tudo de uma vez, teu corpo não aguenta, tua mente não aguenta, tua cabeça não aguenta, aí vem a morte, vem a depressão, como ele falou, vem a ansiedade, e aí é assim. Não é maravilha. fácil, Vendo aí, viu, pastor? não é fácil, Vamos aprendendo. Vendo aqui o depoimento dos pastores, a gente vê que não tem nada a ver com cão, né? não. Porque os crentes, não, esse negócio de depressão, ansiedade, isso é coisa do cão. É só orar que resolve. Não, é coisa do homem mesmo. Se a gente não vigiar, não dividir tarefas, a gente se sobrecarrega e a gente morre. É cuidar da gente e do ministério, da doutrina,
né? Então, é algo que existe, algo que não é só espiritual, como a gente vê por aí por muitas igrejas, até mesmo pastores dizendo, não, vai orar que resolve, isso é coisa de espiritual. Não, temos que dividir o espiritual daquilo que é patológico, daquilo que precisa ser tratado. Isso, é verdade. Muito bem. Pastor, seguindo nessa mesma linha do Gildeci, a gente tem que aprender a diferenciar, pastor Jamiel, a expectativa da realidade. Isso. E dentro dessa saúde emocional do líder, o líder também precisa saber que existe o líder ideal, mas ele precisa estar consciente do líder real. É verdade. O ideal é aquele que não se cansa, aquele que corre, que sobe, que desce, que faz acontecer, abre o céu, cai chuva. E esse é o ideal. Mas o real é aquele que se cansa, que às vezes ele está esgotado emocionalmente e as coisas não acontecem do jeito que ele quer. Então, dentro dessa expectativa e realidade, o aconselhamento que o senhor dá para os líderes? O aconselhamento que eu dou para os líderes, dentro dessa realidade, tem dois viés. O pastor falou aqui no líder ideal. Vocês podem observar que Deus pegou o padrão de Davi e disse, o padrão de Davi ele vai colocar como o rei ideal que é esperado, que não é Davi, que não é Salomão. Israel vai entender que eles não seriam os reis ideais, mas vai ser esse padrão de se esperar esse rei ideal. Na verdade, o que nós podemos analisar, quando falamos desse líder ideal, o que a gente deve colocar em mente é que eu vou ser útil dentro do meu tempo, da minha geração, para aquilo que Deus me escolheu. Eu não vou ter um trabalho perfeito, mas eu vou ter o trabalho que Deus quer que eu faça. Porque até Jesus, um dia eu disse para um pastor Zé, eu estou para não aguentar, eu faço tudo de bom, e os crentes falando de mim, eu disse, se preocupe não, olhe para Jesus, que no milênio, ele vai dar o governo perfeito, e no final muita gente não quer Jesus. O diabo vai estar preso nessa época. É só para mostrar que o problema, como ele falou aqui, não é só o diabo, é também quem está do lado de fora. Então, se nem Jesus vai agradar no milênio, eu vou me preocupar. Eu tenho que me preocupar em fazer aquilo que é correto, de acordo com a Bíblia diz, estar presente nas atividades, nos trabalhos. Eu sou o seguinte, ele falando aqui do líder ideal, no horário do culto eu estou, uma irmã me visita, eu vou lá, tem um trabalho, eu participo, eu não deixo ociosa as minhas atividades. Aí se alguém diz, estão falando do Senhor, eu não me preocupo, porque eu sei que eu estou fazendo o meu trabalho direito. Por isso que Paulo diz, cada um tenha tudo bem definido. Então, dentro dos meus limites, das minhas possibilidades, eu vou fazendo o trabalho do Senhor. E aí entender, como disse um amigo meu, quem morreu pela igreja foi Jesus. Nosso trabalho é trabalhar pela igreja. Morrer por ela, só Ele. Maravilha, muito bem. Vou pedir para o pastor Gildeci fazer essa segunda questão. Amém. Já direcionada para o pastor Jamiel, que vai estar respondendo. Liderar pessoas não é um trabalho fácil, né? Principalmente, quando eu fazia seminário, um pastor me disse assim, há pessoas na igreja que você vai orar para ela ficar, e ela vai embora. E tem pessoas que você vai orar para ela ir embora, e ela vai ficar. É verdade. É difícil, né? Então, pensando nisso, tem horas que a vontade é colocar o pé no freio, e é vital a gente saber quando a gente tem que dar uma parada, e perceber que às vezes estamos cansados e à beira do esgotamento. Como é que a gente deve lidar com isso, pastor Jamiel? Como saber a hora de parar ou mesmo de passar a bola para outro, entregar o cargo? Bem, há duas coisas aqui que eu chamo a atenção, né? Primeiro, o entregar o cargo, algumas pessoas o fazem pelo seu cansaço emocional, mental, justamente pelo fato dessas pessoas não conseguirem dizer não, certo? É o acúmulo, o excesso de trabalho vai levar a pessoa a adoecer. E existe aqueles casos que eu vejo que são pessoas que estão querendo desistir do seu cargo porque elas estão enfrentando determinados problemas emocionais e não estão tratando. E aí eu vou respaldar isso biblicamente com os personagens da Bíblia. Vamos trazer
o exemplo que já foi dado, o exemplo de Elias. Se você analisar Elias, quem era Elias? Aquele homem gigante e espiritual que teve a autoridade de certo dia dizer: não vai chover, e passaram-se 3 anos e 6 meses sem chuvas em Israel. O homem que teve a autoridade de dizer: desça fogo do céu e consuma a ti e aos teus soldados, referindo-se a um capitão com 50 soldados. Esse homem era um gigante espiritual. Capítulo 14 lá de 1 Reis, capítulo 19, versículo 4, aliás, ao contrário, 4:19, ele está deitado debaixo de um zimbro, pedindo a morte. Esse mesmo homem. Depois ele caminha até uma caverna, e dentro dessa caverna, esse homem entra no estado de autocomiseração, de autopiedade. Senhor, mataram todos os teus profetas, só eu fiquei. Então, o que leva o homem a um estado desse? O Moisés de pedir a morte. Jonas também pediu a morte. E a gente vai analisar cada caso desse. E eu vejo que isso é ocasionado por um processo de crise. É quando o líder, ele entra em crise. Para que crise pior do que a de João Batista? Quem era João? João, ele próprio testemunhou dizendo sobre Jesus: eu vi o céu se abrir, eu vi o Espírito Santo descer em forma corpórea de uma pomba e pousar sobre a cabeça dele. Eu ouvi uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado. Eu pergunto, ele teria alguma dúvida? Não. Mas quando ele está preso, isolado, ele então chama 2 discípulos dele e diz: vai perguntar àquele Jesus se ele é realmente o Cristo ou se esperamos por outro. Mas quem, João? Não foi você que disse que era o precursor, que veio preparar o caminho? Mas ele agora estava com dúvidas. Então é nesse momento que o líder, ele passa por determinadas situações e ele então acha que tem que desistir. E ele quer entregar tudo, não é pelo excesso apenas, não é porque ele está cansado, porque ele não dá conta, ele não está dando conta porque mentalmente, emocionalmente ele não está bem. É um processo de crise. E o que leva de fato a isso? E uma vez eu fiz um apanhado na Bíblia, e você vai vendo determinadas razões. Vamos pegar o exemplo de Asaf. Qual era o problema de Asaf? Ele estava questionando o Senhor. Ele estava dizendo: Senhor, olha, ele simplesmente via a prosperidade do ímpio e ele entrou em parafuso. Ele diz: por que eu tenho que passar por lutas, dificuldades, enquanto o outro está ali, não obedece a Deus, não teme a Deus e vive numa boa? Certo? Então você vai vendo, vamos pegar o conflito do Abacuque. Abacuque ele parecia um juiz dentro de um tribunal, e ele questionando Deus: Senhor, até quando tu irás tolerar os pecados de Israel? Então ele estava em crise, porque ele queria que Deus punisse. E quando Deus dá a resposta para ele e diz: eu vou enviar os caldeus e trazer o castigo sobre o povo, aí ele se escandaliza. Como, Senhor? Tu vais usar o ímpio para corrigir o teu povo? Então são crises, e o líder precisa identificar o que está causando isso, certo? São seus questionamentos, as frustrações, e ele não sabe lidar com essas frustrações. Então, nesses momentos, tem situações na vida que a gente não consegue lidar sozinhos, e aí onde você precisa de um conselheiro, você precisa de alguém que te dê um apoio, que ouça você, que escute, e às vezes um feedback dado, isso vai te ajudar. Às vezes você está frustrado, porque, como eu coloquei, você criou uma expectativa, e de repente você não teve o retorno que você esperava. Então, nessas situações, eu vejo que é importante o líder, ele perceber. Agora, na questão do acúmulo de funções, então, se você não está dando conta, a primeira coisa é o seguinte: que você precisa ter um tempo para a igreja, você precisa ter um tempo para a sua família e um tempo para você. E, sobretudo, em primeiro lugar, um tempo para Deus. Então, se você não está conseguindo, a gente vai falar no próximo tema lá sobre o tempo. Então, essa questão, eu não tenho tempo, isso não existe. Tempo nós temos. A questão está a administração da sua vida no tempo que Deus te deu.
Então, se você está sobrecarregado, é hora de você analisar as suas funções. Analisar, às vezes ele não quer dizer não para nos agradar o pastor, certo? Mas aí você vai fazer tudo isso. Eu sou professor, eu sou o dirigente, sei lá, dos jovens, aí você começa a acumular funções. Então, há momentos na vida que você tem que parar e analisar, entendeu? Nas suas prioridades, o que é prioridade para você nesse momento. Então, se você está falhando nesse aspecto, então repense, reorganize a sua vida. Mas se está vivendo um processo de saturação, de desânimo, então busca um aconselhamento. Procura um conselheiro que vai te dar um feedback e vai ajudar você, inclusive, na sua tomada de decisão. Pastor, dentro dessas questões, o líder ele tem que entender também que ele não é um super-homem, ou uma super-mulher, uma mulher maravilha. Ele precisa entender que ele é dependente de Deus, que sem Deus, sem Jesus, ele não vai conseguir fazer nada. E muitos casos em que o líder recebe a investidura do cargo e se sente empoderado, e na realidade ele não tem poder nenhum, e acaba se frustrando porque não tem esse poder. Como fazer esse líder se conscientizar de que o cargo é passageiro, a função é passageira e que ele é inteiramente dependente de Jesus? Pastor Uziel. O pastor Jamel falou uma coisa muito importante, fazendo junção com isso aqui, sobre a crise, e dentro do existencialismo, em especial o existencialismo fatalista, eles sempre figuram que o homem caminha para a desgraça. Qual é a forma que eles encontram para ter uma saída? Saber lidar com essa desgraça. Eles dizem, olha, já que vocês se caminham para a desgraça, aprenda a lidar com isso, você vai conviver com isso, porque o homem não caminha para o sucesso, o homem caminha para a morte. Então, dentro do existencialismo, essa crise, ela surge com esse viés. Na potencialidade, o pastor Jamel falou quando falou aqui do coach, discursos formados, não é nada novo, discursos formados em Nietzsche, discursos formados em Schopenhauer, discurso formado nesses homens, geraram uma ideia de super-homem, de um super-ser. Nietzsche dizia que o homem era uma dinamite, um homem era um leão. O homem era um leão. Então, é muito importante que até essa figura está lá em Apocalipse 5. Jesus ele é descrito como leão e ele também é descrito como cordeiro. Mas como cordeiro, ele é o que sofre, ele é o que morre. Como leão, ele figura como vencedor. Isso apontando para Jesus Cristo. Mas o pastor nunca é figurado como leão ou como uma dinamite. O pastor não é uma dinamite. O pastor recebe o poder de Deus para vencer. João 15,5, sem mim nada podeis fazer. Quando a gente vai para Paulo, você vê em 2 Coríntios que Paulo diz, até da vida nós perdemos a esperança. Ou seja, Paulo não tinha uma estrutura. Isso é muito sério na Bíblia. Às vezes, um dia um irmão disse para mim, pastor Aziel, o senhor ainda é muito novinho, o senhor vai aprender muito. Eu disse, eu estou esperando, irmão, em Deus. Só que se você analisar, a Bíblia ela revela, por exemplo, pessoas como Eli, sem uma estrutura adequada. A Bíblia mostra a família de Davi toda bagunçada, enquanto a família de Saul, os filhos de Saul eram melhor do que o de Davi. Olha o Jonatas da vida. Então são coisas que a Bíblia ela vai mostrando um padrão que nós temos que analisar. Quando eu pego, por exemplo, essa ideia do Nietzsche, de que eu sou um super-homem, de que eu sou o poderoso, eu tenho que entender, como diz Salmo 103,14, Gênesis 18, Abraão vai orar e diz, Senhor, não se zangue, eu sou pó. Então, essa construção desse pastor achar que ele é poderoso, que ele é forte, ela vem da teologia da prosperidade, ela vem da teologia da confissão positiva e arrebanhou muitos pastores nossos. Porque cada pastor antigamente trabalhava chorando, gemendo nos pés de Jesus, dizendo, me ajude, me dá graça para levar o meu pastorado. Mas depois dessas ideias, eu sou o super-homem, eu sou forte, eu sou poderoso, ele se acha, e ele acha que aquele poder que ele está lá, é um poder para mandar e desmandar. Ele se esquece que o poder que Deus dá, é um poder para servir. Por isso que Jesus disse para Pilatos, nenhum poder te seria dado, se do Pai não fosse enviado. Cada pastor deve entender que o cargo
que ele recebe ali para liderar, com o dom que ele tem que entender que não é para mandar, para gritar, é para servir. Por isso que Jesus disse em Marcos 10, 45, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Então, se nós tivermos essa ideia, jamais nós vamos figurar com essa ideia de super pastor, super homem, de um super ser inteligente, porque às vezes isso vem. Eu quero ser bem claro aqui para os senhores, essa vaidade vem, essa vaidade da gente achar que sabe de alguma coisa, da gente achar que é alguma coisa, isso pode vir. Mas é nesse momento que cada pastor que está aqui, cada líder, sabe quando esse veneno está começando. É verdade, pastor, porque às vezes o que mata não é as calúnias, o que mata é os aplausos. Os aplausos. Aí pronto, a pessoa se olha e pensa assim, eu estou no auge. Não, aí você tem que entender que você não é nada. Eu trabalho na igreja, a gente, irmão, é o seguinte, olha, é pobre, vem lá de baixo, aí o pastor está numa igreja, quando dá fé o irmão chega, pastor, entra aqui no meu carro. Aí ele entra, é um carrão. Aí pronto, bora bem aqui, aí leva na casa dele, é de luxo. Pastor, o que o senhor está prezando? Aí você diz, meu Deus, tanta honra, não é assim? Eita, Deus tem me abençoado. Se lembre que aquilo ali ele está fazendo, não é simplesmente porque você tem um título de pastor, é porque ele crê que você é um homem como a mulher fez o quartinho para Eliseu. Agora, quando terminar aquilo ali, joga a tua cara no chão, diz, Senhor, eu não sou nada, eu não mereço nada, tudo isso aí é o Senhor que está dando, mas eu não mereço nada. Aí quanto mais você fazer assim, mais graça você vai ter no seu ministério. Então, quando Paulo olha para a situação dele, ele mesmo sabia que não tinha força, mas aí depois ele diz, tudo eu posso naquele que... É sempre bom a gente se lembrar que a gente é santo de barro e não santo de ferro, né? E o vaso de barro se quebra. É como o senhor acabou de falar, somos homens de Deus, mas antes de ser de Deus, nós somos homens. Não é verdade? E como homens, a gente está sujeito a tudo isso que nós estamos aqui discutindo e somos atacados muitas vezes pelo lado de dentro, que somos nós mesmos. Muito bem. Vou pedir para o pastor Gildeci fazer a terceira pergunta, e a gente já vai para o encerramento dessa primeira parte desse painel, em que estamos falando sobre a saúde emocional do líder, e já encaminhando depois para gerenciamento de tempo. Então, pastor Gildeci. Como líderes, como podemos lidar com a pressão e evitar esse esgotamento emocional, especialmente diante de desafios e frustrações ministeriais? Quando nós podemos reconhecer que precisamos procurar um profissional? Quando a gente pode reconhecer esse momento? Que nós, líderes, precisamos procurar um profissional para nos ajudar nesse esgotamento emocional, ministerial e físico. Pastor Jamiel. Bem, primeiro, as coisas acontecem conosco e o efeito delas é de acordo com a percepção que temos dessas coisas. É o modo como você interpreta. Os fatos, nós não conseguimos mudá-los. Os fatos são os fatos. A questão está como eu lido com esses fatos. Eu costumo colocar que a gente precisa aprender a usar filtros para se proteger. Imagina você pegar um dia ensolarado, aqui no Rio de Janeiro, 40 graus, certo? E vai lá para Copacabana e se expõe ali na praia durante todo o dia. E se a pessoa não usou protetor, ela vai ter queimaduras de até 2º grau. Não adianta ficar xingando o sol. Que sol, por quê? Não adianta, não adianta. O sol é o sol, e se você for no outro dia, novamente vai te queimar de novo, mais ainda. O sol é o sol, não adianta. Agora, quem é inteligente, ele vai numa farmácia, ele pega o melhor protetor solar e ele coloca no corpo. Aí o sol vai continuar com a mesma intensidade, mas os efeitos dos raios solares na pele serão menores.
Tem coisas que nós ampliamos, potencializamos. No meu livro, O Segredo da Águia Dourada, e eu falei que aquele livro é a minha menina dos olhos, né? E porque eu escrevi numa hora difícil da minha vida, quando eu coloquei que eu não sentava, eu colocava o teclado do computador aqui no abdômen, e com a mão direita apenas eu escrevi, porque esse braço aqui estava atrofiado por conta das fraturas, e eu escrevi ele e mais 11 livros, eu escrevi 12 livros em 2 anos, e naquele momento foi difícil. Então para mim esse livro é tudo, né? Como eu coloquei, e hoje os feedbacks que eu tenho recebido, pessoas compram para presentear alguém que está em crise, alguém que está em depressão, enfim. E naquele livro eu faço uma analogia, eu faço ali uma colocação, de imagina que a nossa mente, ela guarda, ela simplesmente, nós guardamos tudo que acontece, armazenamos. E imagina que essa forma de guardar, ela é organizada, e eu imagino as gavetinhas. Então existe uma gaveta, que eu chamo a gaveta das coisas ultra mega importantes. Existe uma segunda gaveta, que essa gaveta são das coisas muito importantes, não chega a ser mega, ultra, mas são também muito importantes. Há a gaveta das coisas importantes, a quarta gaveta das coisas de pouca importância, e na última, as coisas que não têm importância nenhuma. Às vezes pegamos uma coisa que deveria estar na última gaveta, que não tem importância nenhuma, colocamos na primeira gaveta, potencializamos. É o modo como você enxerga o problema. É como você interpreta uma crítica, um não que você recebe, às vezes, do seu pastor. Às vezes, são coisas, o pastor falou, né, aquele milindrado, então, você vai sofrer muito mais pela interpretação que você está dando. Use filtros, isso vai, de fato, ajudar a minimizar os efeitos daquilo que veio contra você. Então, são coisas que vão acontecer na vida da gente, que a gente não consegue evitar. Tem um autor americano, Steve Covey, e ele escreveu, num dos livros dele, ele fala sobre o princípio 90-10, e é muito interessante isso. E ele diz, 10% das coisas que nos acontecem, elas irão ocorrer independentemente da nossa vontade. Não adianta você fugir, vai acontecer. São os imprevistos que acontecem na vida. E você tem que aprender a lidar com eles. Mas ele diz, 90% das coisas que nos acontecem estão relacionados ao nosso comportamento, à nossa atitude, como lidamos com as situações. E ele dá um exemplo prático, ele diz, imagina um casal que está tomando café da manhã com uma filhinha de 7 anos, e de repente, acidentalmente, a menina, ela pega e bate com a mão na xícara e derrama o café no terno do pai, que está pronto para ir para o escritório. E ele, daquele tipo pavio curto, ele dá um soco na mesa, grita com a menina, fica bravo, nervoso, e se levanta e diz, não tem atenção, não sei o quê, e ele sai xingando. E a esposa, quando vê aquilo, percebeu que ele exagerou, e ela começa agora a discutir com ele, acompanha ele corredor adentro e vai dizendo, poxa vida, que ignorância, precisava tudo isso e tal, e eles começam a discutir. Daqui a pouco eles estão no quarto, passando a limpo 10 anos de casamento, falando até da lua de mel. Resultado, a van escolar passa e a criança perde, e aí ele tem que levar a garota na escola. Só que imagina no Rio de Janeiro, o escritório está na zona norte e a escola está na zona sul, entendeu? E aí ele tem que desviar a rota, o trânsito, né? Imagina pegar uma Brasil dessa daí na hora de pico, né? E aí ele fica nervoso, sai costurando no trânsito e toma um xingo de uma pessoa, que ele corta aquela pessoa e ele põe o braço para fora, grita e tal. Então ele está agitado, nervoso. Chega na escola, a menina sequer se despede dele, ela está chateada, e quando ele chega no trabalho, toma a bronca do chefe, porque ele chegou atrasado, 30 minutos, e quando ele entra na sala para iniciar o seu dia de trabalho, ele percebe que deixou a sua bolsa com o seu laptop e com os documentos em casa. Ele teve um dia péssimo, horrível. Quando ele chega em casa, a esposa não fala com ele, porque ela está chateada, e a filha o ignora. E ele diz, o dia dele foi péssimo, horrível. Por quê? Porque a criança derramou o café na roupa dele. Errado. Ali é uma variável que não estava no controle dele.
Agora, o modo como ele agiu, sim. Ele disse, agora vamos fazer diferente. Ele imagina o filme. Está lá, eles estão sentados na mesa, a criança bate na xícara, derrama o café. Ele tem para ver o culto, ele fica nervoso, e ele então vai gritar, e ele percebe o domínio próprio funciona. A esposa já ia puxando a cadeira para brigar com ele, e ele pede desculpa para o filho e diz, filha, desculpa, papai está nervoso, da próxima vez tenha mais cuidado. Ele vai no quarto, troca de roupa, a menina pega a van, e ele sai para o trabalho normalmente. Tudo que aconteceu como efeito cascata, foi por causa do comportamento dele. Assim sucede na nossa vida, nós estamos sempre fazendo isso. Então o líder, ele deve evitar, e uma das coisas importantes, né, é o líder, ele por filtro. Então as coisas aconteceram, e eu coloco aqui, alguns pontos são importantes, né? Primeira coisa, se uma coisa ruim acontece com você, é um não na vida, ou com uma coisa ruim, são duas coisas que são importantes. Eu trabalho com pessoas que estão em crise, pessoas que estão em depressão, e eu sempre coloco essas duas coisas. A primeira é a elaboração. Aprenda a elaborar. Imagina uma pessoa que perdeu um ente querido, e se ela não elaborar isso, ela afunda de vez. Então, a elaboração é o cair em si, é você perceber o que aconteceu, e você aceitar, essa é agora a sua realidade. Você recebeu um não, você queria muito algo, e o teu pastor disse não, aceite essa realidade, certo? Ao invés de xingar, ao invés de reclamar, ao invés de ficar mal-humorado, magoado, certo? Elabore isso. E aí vem a segunda coisa, que é a ressignificação. Aprenda a ressignificar as coisas na sua vida. Então, quando a gente aprende a fazer isso, ou seja, a vida continua, apesar disso, entendeu? Não foi do jeito que eu queria, eu preciso aprender a lidar. Então, tudo depende de como você lida com as situações da vida. Maravilha, muito bem, muito bom. Acredito que finalizamos essa primeira parte, pastor Gildeci, falando sobre saúde emocional do líder, e já vamos encaminhando aí para o próximo assunto, gerenciamento de tempo e propósito. Vou pedir para o pastor Gildeci fazer esta primeira pergunta, direcionada inicialmente ao pastor Amós, que estava inicialmente na função participativa desse painel de número 6. Vou pedir, então, para que o pastor Gildeci faça essa primeira pergunta dentro desse tema, gerenciamento de tempo e propósito, inicialmente respondendo o pastor Amós. Aleluia. A pergunta: trabalhar para Deus é algo que nos realiza. Muitas vezes estamos tão empolgados com a obra do Senhor que esquecemos de cuidar de questões pessoais. Entre elas, a principal, a família. Como o líder deve gerenciar melhor o seu tempo, cumprindo o propósito que Deus o chamou na terra, sem deixar de lado outras questões tão importantes da vida? Essa é a pergunta, pastor. Olá, queridos, paz do Senhor, amém? Gente, ainda bem que eu fiquei aqui durante todo a primeira temática, só observando aqui. Vamos lá. Primeiro quero agradecer aqui, tributar a Deus gratidão e trazer a paz aqui do nosso presidente da Confraria, o pastor Oséias de Moura, também meu pastor Valmir, que está ali, faz assim, coordenador da Rio 1, responsável aqui pelo Confraria do Rio de Janeiro. Também sou um aluno, não assíduo, mas sempre que posso, do pastor Osiel, da sua pré-aula. Sua pré-aula, quando não consigo pegar ali aos sábados, fica salvo ali, a gente vai lá. Para mim, uma honra estar aqui com esses abnegados servos de Deus. Pastor Wellington Neto, também. Para mim, uma honra estar aqui com vocês. A minha temática é essa, porém, só dando no tema anterior. Bom, eu tenho poucas, vamos dizer, algumas experiências acerca dessa temática também. Acredito que, falando sobre a saúde do líder, do obreiro no geral, existem alguns pontos que a gente precisa observar, e observar com carinho, com uma maior atenção.
obreiros, por exemplo, pastores, líderes de congregações e de departamentos, eu aprendi que é muito importante, dentro da administração, não do tempo, que depois vamos falar, porque eu acredito que tempo não se administra, você gerencia ele. Porque 24 horas é sempre 24 horas, não tem como você administrar para mais ou para menos. É 24, você gerencia ele. Mas acredito que há uma necessidade, e muitos, e nem por culpa dos pastores presidentes em si, mas pelos pastores auxiliares que exercem sua função em congregações ou em lideranças, de se apartar um pouco das atividades, tirar regularmente suas férias, tratar da saúde. Eu pastoreei algumas igrejas, eu fiquei mais de 10 anos como pastor dirigente, e na ocasião em que eu fui transferido, sempre fui aquele obreiro, porque a obra, como diz a pergunta, a obra de Deus, ela nos realiza, é prazeroso executar e exercer o chamado que Ele nos confiou. E eu cheguei com toda a garra na nova congregação. Acho que já aconteceu com alguns aqui. Nossa, mas sem, lógico, verbalizar para não trazer dificuldade, até para não faltar com a ética. Uma ética, mas tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e tem que pintar, e tem que derrubar, e tem que botar isso para aqui. E eu cheguei com todo o gás. E nessa ocasião eu estava fazendo um curso de reciclagem, que o pastor presidente dessa época, que eu servia, ele fazia um curso de reciclagem com os pastores independentes, se era evangelista, presbítero ou pastores, dirigentes de congregações ou departamentos, líderes no geral. Eu já tinha feito aquele curso de reciclagem, já era só 2 domingos ao mês, durante um ano, já tinha feito já durante alguns anos. E eu estava no exercício ali, fazendo também. Entramos em obra num domingo que era o bendito curso, na igreja sede, eu liguei para o presidente e falei: pastor, amanhã executamos já, a gente está fazendo culto no salão, a igreja com uma estrutura boa, no salão da igreja de festa, e a gente precisa, comprei bancos, cadeiras novas, preparar o templo aqui, é só a limpeza, amanhã cedo, eu estou indo 6 horas da manhã com a minha esposa. Rapaz, é o curso, não vem não. Falei: pastor, me libera aí. O presidente, me libera. Rapaz, é o curso. Mas tá bom. Na realidade, ele não me liberou, né? Mas eu conversei, ele, vai lá. Cheguei 6 horas da manhã, levei um lava-jato e falei, minha esposa foi para a cozinha, um lava-jato que era só limpeza, um piso como esse aqui de granito. 6 horas da manhã, minha esposa, vou para a cozinha, que daqui a pouco chega o pessoal da consagração, está lá em cima, e um mutirão para limpeza. Quando eu olhei, tinham 3 torres de andaime durante a semana, no sábado, melhor, anterior, isso foi um domingo pela manhã, já tinham tirado as 2, só tinha uma. E eu cheguei e falei: vou lá em cima, cadê aquela latinha de tinta? Olha só o obreiro, aquela latinha de tinta, acho que está lá em cima. E eu subi. Só que eu esqueci de travar as rodas do andaime, o andaime que vai para lá e para cá. Coloquei uma escada comprida e subi. Era para mim estar lá na igreja sede participando, e estava no final do ano já, era mês de setembro isso, partindo para finalizar o ano. Quando eu cheguei lá em cima, uma altura muito considerável, o andaime correu, a escada caiu e eu tive a queda. Quebrei calcâneo, tornozelo, até hoje nunca mais vou recuperar, acredito só em Deus mesmo, porque mesmo com cirurgia, com todo o recurso, mas ando mancando. Eu era aquele obreiro que ia para o sítio com os jovens e ia jogar bola com eles. Ia brincar, ia me divertir, agora não posso nem andar direito. E depois, quando o pastor presidente tomou ciência, rapaz, era para você estar aqui no curso, para você estar aqui. Mas conclusão, então acredito que o fato de centralizar muitas funções, razão porque todos nós como líderes e pastores, e a gente precisa fazer discípulos com essa formação, né, com essa mentalidade, melhor dizendo, de formar discípulos, formar novos líderes, né, é trabalhar em grupo, dividir funções, o fato de centralizar, acumular, aí a gente adoece de fato, e uma série de consequências. E eu sempre digo que uma lei que eu acredito ser irrevogável, apesar de não ser lei, é mais na minha forma de se expressar, que Deus deixou para o homem, é o livre-arbítrio, é irrevogável. Porém, nós somos livres para tomar decisões, sempre digo isso, porém, prisioneiro das consequências. Não tem como fugir disso.
Então, essa é a inicial. E pode fazer a introdução do tempo, aí do gerenciamento? Bom, vamos lá. Então, gerenciamento de tempo, eu acredito que nós precisamos muito trabalhar, ainda hoje, trabalhar em nossa liderança, pastor Wellington Neto, trabalhar em nossa liderança, essa temática, em razão justamente de não entendermos ou compreendermos, ou assimilar, melhor dizendo, o que o próprio Salomão disse. Tem pessoas que se apegam muito em Eclesiastes 9:20, quando ele diz, tudo que vier às mãos, né, faça-os conforme as tuas forças, mas na realidade ele acha que está sempre, como disse aqui, pastor, está com 90 anos, mas não, tem muita lenha para queimar. E vai, não quer, né, nem às vezes tem dificuldade de dividir, repito, as tarefas e uma série de outras situações. Então, Salomão, ele disse no segundo versículo de Eclesiastes 3, ele disse que para tudo há um tempo o quê? Determine, e há tempo para todo propósito. Então eu costumo dizer que o que falta não é tempo, é propósito. Propósito. Então, só para a gente, como introdução. Pastor Jamiel. Bem, quando se trata do tempo, né? O pastor Amós foi feliz na colocação. Tempo não se administra, o tempo é o tempo. Você se organiza, entendeu? Você procura, ou precisa gerenciar a sua vida no tempo. Então, essa questão de dizer que não tem tempo, significa que você não está planejando bem o uso do seu tempo. Deus é tão bom que Ele nos deu 8 horas para a gente descansar. Você já pensou nisso? Uma pessoa que vive 90 anos, a gente dorme um terço da vida. Então, um terço do dia a gente dorme. Então, quem chega aos 90, significa que ele dormiu 30 anos. Ele passou 30 anos da vida dele dormindo. Então, mas o tempo é algo importante. Lá no Salmo 90, tem um versículo que diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos corações sábios. E eu vejo nesse salmo, nesse versículo ali, 3 lições que precisamos extrair. A lição número 1 é quando o salmista diz ensina-nos. E eu aprendo com este versículo que há sempre algo que precisamos aprender. No dia que eu achar que já sei tudo, eu vou estagnar, eu vou parar. Então eu preciso saber realmente que a vida é uma constante. Nós não estamos ainda prontos, estamos no processo de aperfeiçoamento. A segunda coisa, quando ele diz, ensina-nos a contar os dias. Pode observar nos versículos anteriores que ele está falando sobre o quê? Sobre a brevidade do tempo. Não é a questão de você saber qual o dia que você vai morrer, quantos dias ainda você tem, mas é você viver esse dia de uma forma potencial. Eu acordo todos os dias disposto a fazer deste dia o melhor dia da minha vida. Nem sempre acontece. E é como se Deus chegasse para mim e dissesse: filho, está aqui esse presente, vê lá o que você vai fazer. E quando eu termino o dia, eu vou prestar contas. Eu digo: Senhor, hoje foi um dia tão carregado, eu tive tal problema, tive isso, tive aquilo outro. Ele vai dizer para mim assim: não se preocupa, filho, amanhã será outro dia. Quem conheceu o pastor José Antônio dos Santos, pastor Zeneco, eu tive o privilégio de ele ser meu pastor durante um período, e ele dizia sempre uma coisa muito interessante. Era um homem muito sábio, o pastor Zeneco, e ele dizia sempre uma coisa assim: você tem um problema, coloque sempre uma noite no meio, certo? Vá para a cama, durma, descansa, amanhã é outro dia. Então, quando você vai lá, põe a cabeça no travesseiro, você aprende de fato a até organizar a sua mente, certo? E viver o dia seguinte da melhor maneira. Eu vejo, por exemplo, Jesus, quando alguém pergunta para ele sobre os mandamentos, qual o maior de todos os mandamentos, e ele diz: amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Eu vejo aqui Jesus colocando as 3 prioridades máximas da vida. Segura aqui. Com licença aqui que o olho agora deu.
Aí ele fala das 3 prioridades máximas da vida. Primeiro, Deus. Segundo, você. Terceiro, o próximo. Então, tudo na vida está relacionado a isso. São as minhas responsabilidades para com Deus, as minhas responsabilidades para com o meu próximo e as minhas responsabilidades para comigo mesmo. Então, é importante eu saber administrar a minha vida nessas 3 prioridades. Então, se eu me dedico muito a uma área e eu negligencio a outra, eu vou ter problemas. Então, é importante eu aprender a gerenciar a minha vida nessas 3 prioridades. Muito bem. Pastor Osiel. Já foi falado aí, Eclesiastes 3, a gente cita muito, tudo tem seu tempo. Lá é o tempo que Deus estabeleceu para nós, porque Deus não tem tempo. Deus é eterno, Ele é atemporal. O tempo é do homem, o cronos é do homem, o tempo é nosso. Agora, a grande questão aqui é, quando, com a obra do Senhor, e esquecemos de cuidar das questões pessoais. Howard, em uma obra que ele escreve, ele diz que o grande problema é que a gente está acostumado a separar as questões da nossa vida com questões espirituais. E tudo que está na nossa vida já está relacionado com o que é espiritual. Por exemplo, qual é a prioridade minha na igreja? Eu digo assim, a minha prioridade é família, a minha família é pessoa. A minha prioridade é a igreja é pessoa. Ou seja, quando Jesus diz em Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas, tudo que eu estou fazendo é para Deus. Howard, ele diz que quando você faz categorias, quando você faz divisões, ele diz que aí mora o problema. Por quê? Eu tenho que entender que Jesus fazia a obra. Se você pegar Marcos 6, lá pelo verso 31, veja que ele vai fazer a multiplicação dos pães, mas no meio disso, ele pega os discípulos e diz assim, agora vamos descansar. Qual é o maior problema de um pastor? É que ele pega o profeta e diz, levantemos e andemos, aqui não é o nosso lugar de descanso. Aí tem pastor que acha que se ele dormir a noite toda, ele não está sendo homem de Deus. Aí é que está o problema. Tem dias que eu estou cansado, eu digo para Jesus, Senhor, hoje eu não vou orar de madrugada. Vou logo dizer para ti hoje, eu estou cansado, e aí tu me ajuda a dormir, porque hoje eu quero é dormir. Aí pronto, tem dia que eu o próprio Senhor Jesus, ele lutou 3 vezes com os discípulos, não foi? Rapaz, a minha hora está chegando, e eles com sono, não foi? Cansado. Aí Jesus disse que não dava certo, ele disse, rapaz, dormir, já que vocês não querem orar, durma, porque já está chegando. Então, o que acontece? O tempo Deus nos dá, como falou o pastor Amós, a única questão que nós temos que fazer é gerenciar. Tem um teólogo liberal que eu achei muito linda a expressão dele. Claro que eu não estou crendo no que ele diz tudo, mas ele diz que quando Jesus ia fazer do ministério dele, toda a pregação de Jesus, por exemplo, se você pegar o Sermão da Montanha, do capítulo 5 até o capítulo 7, veja como é que ele prega, falando dos pássaros, falando da natureza. Ou seja, o ministério dele, ele fazia um momento de prazer e não um peso. Então, quando ele diz, olhai para os lírios, olhai para os campos, Jesus está fazendo como se fosse uma poesia. Então, faça do seu ministério um momento de prazer, faça do seu trabalho um momento de prazer e aproveite esse tempo que Deus te dá. Lembrando que nós nunca vamos fazer tudo o que é para fazer dentro do tempo, porque quando você pega Josué 13, Josué diz assim, eu já estou velho, estou cansado e tem muita terra para conquistar. Sempre vai ter algo para conquistar. Então aproveite o tempo que Deus te dá, vá cronometrando tudinho direitinho, pronto, eu vou acordar de manhã, vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, tal hora eu saio com a esposa, tal hora eu saio com os filhos, eu vou estar na igreja, tal hora eu vou estar orando. Se você estabelecer tudo bem direitinho, você vai viver uma vida tranquila, sem pressa, sem pressão, e vai ser feliz no tempo que Deus te dá. A Bíblia diz em Hebreus 13, 17, que Deus não nos chamou para ter um ministério de choro, mas é para fazer com alegria. Se o teu ministério está sendo motivo de choro, de peso, quem sabe você está fazendo o seu ministério ser de peso, ser de choro. Então veja o que você está fazendo no seu tempo.
Maravilha, muito obrigado, pastor Osiel. Vou pedir para o pastor Gildeci fazer a segunda questão, por gentileza, para que a gente dê seguimento ao nosso painel, gerenciamento de tempo, tempo e propósito. A segunda pergunta diz assim, que a maior tragédia da vida não é a morte, mas é viver sem um propósito. Muitas vezes o líder demora a entender qual é o seu propósito na terra, e o tempo vai passando. De outro lado, sabemos que para tudo há um tempo determinado. Muitas vezes ficamos ansiosos, querendo que os projetos ocorram no tempo em que planejamos, e isso acaba com a gente. E quando não acontece, ficamos frustrados. Como melhor aplicar o nosso tempo no cumprimento do propósito, entendendo o tempo de Deus, sem ficarmos ansiosos ou nos sentindo inúteis por não ver o que tanto queríamos acontecer. E digo isso, acho que a visão da maioria dos que são pastores aqui também, pela misericórdia, tomam conta de um campo ali em Fortaleza, e isso é, quando a gente traça na mente de um pastor, eu vendo aqui o pastor falar, a gente traça, já quer que aquilo aconteça, seja realizado, e muitas vezes isso tira o nosso sono, porque a gente quer ver aquilo logo realizado. E essa ansiedade realmente acaba com a gente, né? Então, como a gente pode fazer para a gente não se sentir inútil quando isso não acontece? Quando isso não acontece no nosso tempo, na verdade. Pastor Gemel. Pastor Amós. Não. Eu costumo dizer que o Evangelho é intensidade, dependendo do ângulo, da visão, né? E precisamos viver essa intensidade, a intensidade do Evangelho. Porém, com equilíbrio. Com equilíbrio. Dizem que há um ditado popular que tempo é dinheiro, não é isso? Dizem que tempo é dinheiro. Mas, na realidade, tempo não é dinheiro, né? Porque o tempo é um bem muito mais precioso do que qualquer valor monetário. Tem gente, pastor, que daria todo o seu dinheiro por mais uma hora de vida, por mais algumas semanas, né? Então... Sim, excelente aqui o cumprimento. Por que tempo não é dinheiro? Porque dinheiro, principalmente para os empreendedores, os grandes empresários, não grandes, mas para todos que empreendem, existe alguns investimentos que você, depois, quando você vai cair em si, fala, rapaz, para que eu fui aplicar ali? Te trouxe prejuízo. E é impossível. E você pode recuperá-lo. Em um investimento futuro, você pode até recuperar. Então, o dinheiro você pode recuperar. Perdeu aqui, mas recupera ali, e Deus vai dando graça, vai abrindo porta. Porém, tempo você não recupera ele. Então, o tempo é um bem mais valioso. Passou. Eclesiastes 3, ele disse que, dentre as colocações ali dos versículos, até o do número 8, ele vai dizer que há tempo de nascer e tempo de morrer. Então, o nosso tempo de vida já foi estabelecido. O que importa agora é eu definir, nesse intervalo, nascer e morrer, nesse intervalo, eu preciso definir o que eu quero da minha vida. Quais são as prioridades? Estabelecer colunas, né, de prioridades e, com a direção de Deus, não atropelar o processo. Não atropelar o processo, porque senão lá na frente a gente vai, meu Deus, o que eu fiz? Então a gente precisa analisar com muita tranquilidade e também muita calma. Maravilha. Pastor Jamiel. Bem, nessa questão, tratamos sobre uma vida com propósito. E nós temos uma citação aqui que diz que a maior tragédia da vida não é a morte, mas é viver sem um propósito. Eu vejo que muitas pessoas, elas caminham em círculo, elas não saem do lugar, elas estão patinando, e é justamente porque elas não determinaram um ponto de chegada. E, às vezes, a pessoa, ela fica à espera. Qual é o propósito de Deus para mim? Então, eu vejo que nós precisamos trabalhar alinhados a Deus.
Tudo que nós fazemos, tudo, mas tudo, simplesmente tudo, se não tiver alinhado à vontade de Deus, nós estamos fadados a fracassarmos. Mas isso não significa que eu tenho que ficar realmente simplesmente ali à espera, como se aquilo fosse de uma forma sobrenatural vir até mim. Há muitas vezes situações que ocorrem sobrenaturalmente na nossa vida, mas não é regra. Então Deus, Ele nos deu capacidade, nos deu inteligência. Eu atendi uma moça, que era na época, estava com 40 anos, e essa moça, ela foi criada na igreja, uma pessoa assim, de uma vida exemplar. Ela tinha um bom emprego, tinha um carro do ano, e ela dizia: Jamiel, eu não entendo, eu sempre estive na igreja, eu sempre fui fiel ao Senhor, eu me dediquei, eu fiz a risca, eu segui a risca o que a Bíblia diz, eu nunca me envolvi com ninguém, nada, mas até hoje eu não consegui alguém para casar, e eu quero me casar, só que não aparece. E ela disse: onde está então, se eu tenho que esperar no Senhor, por que o Senhor não enviou para mim até hoje uma pessoa? E eu falei para ela o seguinte, sobre a lei da probabilidade. Eu disse: como é a sua vida? Ela disse: eu trabalho, eu trabalhava na Unicamp, então ela ia para o trabalho cedo, voltava no final do dia, e no dia que tinha culto, ela ia para a igreja, e ela sentava no último banco, ela não participava de atividades nenhuma da igreja, sentava nos últimos bancos, terminava, após a bênção apostólica, queria ir para o estacionamento e ia para casa. E ela não tinha uma vida social, ela não tinha contatos com outras pessoas, e eu disse para ela: olha, tudo tem a ver com o seu comportamento. Como assim, Jamiel? Não é Deus que vai mandar? Ele disse: você precisa de um crivo sobre a questão da vontade do Senhor, mas você vai fazer, é você que tem que fazer a escolha. E eu coloquei para ela o seguinte, né, fiz até o exemplo: olha, se você pegasse e colocasse 10 bolinhas em uma sacola, 5 bolinhas pretas, 3 bolinhas azuis, 2 bolinhas amarelas e uma bolinha branca, e você misturasse elas, qual é a probabilidade de você, qual a bolinha que você tem a probabilidade maior de tirá-la da sacola? Ela disse: a preta. Eu tenho 50% de chance. Eu digo assim, é a vida. Você então precisa melhorar o seu relacionamento com as pessoas, ampliar o seu ciclo social, enfim, para você poder de fato encontrar alguém. E ela então tinha uma igreja, ela não era da Assembleia de Deus, e tinha uma igreja lá, eles criaram um grupo bem interessante, né? O grupo dos sóis, e o pessoal brincava que era o SOS. Então ali naquele grupo era só grupo para solteiros, e solteiros assim bem... Aí eles tinham um encontro uma vez por semana, e ali eles tinham um lanchinho e faziam dinâmicas de grupo e tal, e trocavam informações. E ela foi lá nesse grupo e conheceu um rapaz. E esse rapaz convidou para sair. E ela chegou para mim: Jamiel, ele me convidou para sair, o que você acha? Eu tenho medo de sair. Eu digo: olha, você é adulta, ele também. Vai então para um shopping. Ele é da igreja? Sim, é da igreja, ele participa e tal. Não tem problema, mas vai no shopping então, no local aberto. E ela foi. E quando chegou na outra sessão, ela voltou com um sorrisão. Jamiel do céu, olha, aquilo ali é um presente de Deus. Que homem maravilhoso. Eu digo: calma. E eu digo: olha, eu sou do Nordeste, e no Nordeste se diz o seguinte: não vá com muita sede ao pote. Eu digo: agora é uma hora importante, busque a direção de Deus. É o antes de dizer sim, agora sim, você precisa colocar: Senhor, este é o meu plano, é essa pessoa, eu quero saber, Senhor, é ele. Aí ele vai te mostrar. Um dia, a mãe dela está conversando com a irmã, que conhecia o rapaz, e então começa a contar uma história muito feia desse rapaz, e ela sabe, ela não quer saber mais dele, e ela chega lá no consultório desesperada: está vendo, Jamel, eu não tenho sorte, está vendo como são as coisas? Eu digo: você está achando ruim, por quê? Você não orou? Você não pediu a Deus uma direção? Ele está te mostrando que não é essa pessoa. Bem, hoje ela é casada há mais de 10 anos, certo? E na época que ela estava conhecendo essa pessoa com quem ela casou, e eu tive a oportunidade de conversar com ele, e cheguei assim, fiz um papel de pai, né? Quais as intenções suas com essa moça?
e vive bem hoje, casada bem, mas aí onde entra a questão de chegarmos e reconhecermos que nós temos a nossa parte. Provérbios diz isso. Lá está escrito, né? Os planos, os projetos estão no coração do homem, mas é Deus quem os ratifica. Então eu tenho, os planos são meus, mas eu vou colocá-los diante do Senhor para pedir a aprovação dele. Lá tem outro versículo de Provérbios que diz: confia ao Senhor tudo o que você faz e todos os seus planos, todos os seus projetos serão bem-sucedidos. Então aqui eu vejo essa busca de propósito. Então você tem que se aliar a Deus. Então o que você pode fazer? Então coloca diante do Senhor. Então é esse sentido que você precisa dar à sua vida. Então não ficar aí esperando que as coisas aconteçam. Não, meu propósito, eu vou fazer isso. Agora, obviamente, a gente vê que Deus, Ele deixou um propósito para todos nós, certo? E propósito de servi-lo, adorá-lo. E qual é a minha missão? A minha missão é um dia, ao partir, estar com o Senhor. Então esse deve ser o propósito máximo da vida de todos nós. Agora, o que você vai fazer, enfim, é importante a pessoa fazer o seu planejamento e buscar a orientação do Senhor. Muito bem. Meus irmãos, os assuntos são bons, os temas são atuais e conversa de crente não acaba. E a orientação que eu tenho é que para a gente já seguir para as considerações finais. Então eu quero pedir para iniciarmos pelo pastor Amós, para que faça as considerações finais, depois o pastor Jamiel, pastor Osiel, Gildeci, e assim encerramos esses dois painéis que nos foi proposto no final desse dia. Primeiro quero agradecer pela oportunidade de poder estar aqui com esses honrados homens de Deus. No painel do número 1, o primeiro painel, acho que foi o do número 1, quando falou sobre a cultural, e nosso pastor falou sobre, foi o senhor que falou sobre a pamonha, foi? Eu me identifiquei muito, viu? Estava ali, eu falei, oh meu Deus, me identifiquei muito com a fala dele, lá, já estão, né? Porque eu há 28 anos sou um fabricante de pamonha. E ele aqui, há 28 anos, né? Eu amo trabalhar com esse ramo e me identifiquei. No Rio de Janeiro também, apesar de não ser, a pamonha não ser uma comida típica carioca, mas há muitos nordestinos aqui e a gente consegue alcançá-los. Consegue alcançá-los aqui. Agradecer por tudo e a hora já se foi, mas eu queria tanto pegar uma visão desses homens de Deus aqui, sobre um assunto, porque a gente lidera jovens desde sempre, eu desde os 16 anos de idade, trabalhando de forma direta ou indireta, cooperando com liderança de jovens, e na minha época de jovem nós fazíamos muitas palestras, aqui no Rio de Janeiro as igrejas faziam palestra com as meninas, moças separadas, traziam Antonieta Rosa e tantos outros nomes, e com os jovens também, traziam palestrantes. E eu ministrei em muitas oportunidades, palestras para jovens e adolescentes, e uma temática que hoje já não se fala, porque acredito que para alguns ficou no esquecimento no passado, e eu queria tanto ouvir uma opinião de vocês, não quebrando protocolo, mas é sobre o que vocês acham sobre o julgo desigual. É uma situação que ocorre, como é que nós possamos definir hoje o que seria, porque há tempos atrás, na década de 80, né, e por aí, não sei, mas é só uma deixa aqui. Muito obrigado por participar com vocês. Pastor Jamiel, as considerações? Bem, eu ainda vejo daquela mesma forma, né, a incompatibilidade de um casamento entre pessoa cristã e não cristã, entendeu? As consequências não são muito boas. Irmãos, eu quero, neste momento, primeiro agradecer. Eu me senti muito honrado de estar aqui. Eu falei na primeira plenária aqui do quanto é difícil estar aqui em cima, certo? Assim, não é fácil, não. Mas sou grato a Deus, pastor Neto, aí, por essa consideração, ter nos trazido aqui. Luaran, foi um prazer muito grande revê-lo, né? Estivemos juntos lá
durante aquele período lá de geração da JC, do Liderar, foi muito bom. E realmente, assim, esse trabalho, acompanhar de perto, eu venho acompanhando assim à distância, né? E ver de perto esse trabalho, eu estou saindo daqui maravilhado. Realmente, porque isso faz uma diferença muito grande mesmo. E se vocês que estão aqui, líderes, puderem replicar este modelo nas suas igrejas com jovens, vocês façam isso, que realmente o resultado é muito grande. Eu amo os congressos, aqueles congressos maravilhosos, aqueles pregadores que chamam para frente, Jesus batiza, é muito bom, mas aquilo ali tem uma durabilidade muito rápida. Agora, um evento como este, que faz eles pensarem, refletirem, tem uma diferença muito grande. Muito grande. Obrigado. Então, irmãos, eu sou grato, e alguns irmãos me procuraram aqui durante o intervalo, querendo entrar no grupo, e eu vou pedir para colocar um QR Code aqui, e você pode fazer o seguinte: você pega o seu celular, ó, deixa eu ver aqui, vamos se eu consigo, e vai ficar na tela no final aqui, para você fazer isso. Você abre o seu WhatsApp, e lá em cima tem uma câmerazinha, então você clica nessa câmera, e ela vai abrir aí, certo? Para você entrar. Então você já cai direto no grupo, lá na comunidade. Lá você escolhe o grupo que você quer entrar, ok? Ainda sobraram alguns livros, O Segredo da Águia Dourada. Adquira, leve, dê de presente, ajude uma pessoa que esteja passando por crises, passando por dificuldades, leve, e vai ser uma bênção na sua vida. Que Deus abençoe. Eu deixo meu abraço aqui para a equipe, pastor Ziel, foi muito bom estar com você, viu? Não é fácil falar na frente desse homem não, viu? Mas eu consegui, viu? Obrigado a todos aqui que participaram, para mim foi muito bom, e eu deixo meu abraço fraternal a todos vocês, que Deus continue abençoando as nossas vidas. Vocês são guerreiros, viu? Ficar o dia todinho sentado aí para ouvir, vocês são guerreiros, e principalmente aqueles que rodaram aqui, né? Eu estava conversando com os irmãos de Marajó, vieram daquela distância lá, viu? E eles disseram que vão me levar lá, viu? Amém. Amém. Pastor Osiel. Isso. Primeiramente, quero louvar a Deus pela oportunidade e agradecer ao nosso presidente, pastor José Wellington Costa Júnior, ao pastor José Wellington Neto, né, a oportunidade de estar aqui, e desde o primeiro momento com o pastor Jamiel, né, que nós temos já uma amizade, até trabalhamos juntos também, né, nas questões de livros, e os demais palestrantes. Eu só estou tendo paz agora, meus irmãos. Quando alguém me convida para pregar ou dar uma palestra, a minha esposa está ali, ela sabe disso. Eu fico a semana, eu fico o tempo todo meditando. A Bíblia diz que quando Jesus terminou o discurso lá do Sermão do Monte, aí o povo respirou. Estava todo mundo suspenso pelo discurso dele, que era muito forte. Quando alguém me convida para pregar ou dar uma palestra, eu escrevi mais de 30 páginas só para isso aqui, né? Pesquisando, analisando, porque eu sei que tem muita gente que sabe, mas é diferente, isso aqui é diferente de uma palestra universitária. Uma vez eu conversando com uma professora, uma doutora, eu disse: a senhora pode dar uma palavra ali na escola? Ela disse: eu posso. Eu disse: mas a senhora não vai se preparar? Ela disse: há 30 anos eu dou aula, meu filho, se eu não souber dar uma palestra. Então, é porque eles dão decorado, dão já, não é assim? Aí isso aqui é espiritual, é muito pesado. Isso aqui é muito pesado, principalmente para pastor que lida com crente todo dia. E aí é o seguinte, não é só isso aqui, é o Espírito Santo trazer a palavra certa e a resposta certa para os corações dos que estão aqui presentes. Então, até agora, eu estou em paz nesse momento, né? Quando termina esse momento, mas eu quero agradecer a todos e o carinho, e dizer que sou servo de todos. Eu aprendi muito aqui, junto com os irmãos, com os pastores, e louvar a Deus pela vida de toda a equipe. Agradecer ao pastor Jaime, né? Jaime. Pastor Jaime, primeiro, quando eu vi ele correndo aqui, dando um salto,
Eu disse, rapaz, aquele homem ali deve ser, olha, mas ele tem 70 anos, e eu vendo aqui, 71, vendo a agilidade dele. Mas a outra coisa mais linda que eu achei na vida dele, é que com toda essa construção aqui, se vocês olharem isso aqui, gente, isso é uma construção aqui faraônica, e a ideia dele, ele tem até a praçazinha ali para os jovens, depois do culto, quiserem paquerar, que coisa linda isso. Tem a pracinha para o diálogo, a pracinha lá linda, é porque isso é verdade, o jovem tem que conversar e ele cria, é uma preocupação de um líder. Tem a sala ali, olha, tem o culto das crianças, tem o culto do jovem ali. Sinceramente, eu quero parabenizar o senhor pela visão, mas acima de tudo, é pela humildade que o senhor nos recebe aqui, com muita alegria, sem prepotência, sem arrogância, sem orgulho. Deus continue te abençoando, e ele tem prazer de falar nas coisas. Rapaz, eu fiquei animado com ele. Ele tem prazer de mostrar. Meu pai era assim, tinha prazer de falar, de mostrar. Parabéns ao senhor, parabéns à igreja que recebe esse evento maravilhoso. Muito obrigado. Orem a todos, orem por mim para que Deus me dê graça, e a todos, né? Eu quero agradecer ao pastor Alexandre, ao pastor Tiago, foram me buscar no aeroporto. Eu me senti ontem, eu disse, rapaz, eu disse, rapaz, eu estou chique, porque o pastor Alexandre, mas o pastor Tiago, sinceramente, e agradecer a todos, e eu falo aqui com muito amor e carinho, sou servo de todos, muito obrigado pelo carinho, em nome do Senhor Jesus. Maravilha. Pastor Judeci. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade tão especial e ímpar para mim, estar ao lado aqui dessa bancada tão maravilhosa, os pastores, que a gente aprendeu muito. Parabenizar o pastor Neto, pastor Luaran, pelas pautas, toda a liderança do conselho, pela um fórum tão maravilhoso, e todos que eu participei, esse foi um dos melhores. Eu ouvi muita gente comentar isso, e eu sei que muitos aqui aprenderam como eu, e absorveram muita coisa, e vamos levar para a nossa juventude, nossos estados, e o sentimento é só de gratidão a Deus por tudo que Ele nos proporcionou aqui nesse dia tão especial. Agradeço em nome de Jesus. Meus irmãos, eu quero só mencionar o Luaran, que é lá do nosso estado, é um jovem talentoso, quero louvar a Deus pela sua vida. Como já foi dito aqui, ele é um cineasta, né, do povo de Deus. Também ouvi o pastor Jamiel falando no livro, Jader, não é isso? Jader, ele é daqui, é? Ele é daqui, eu não sei se ele está aqui. Eu li o livro dele, de jovens, e é um livro perfeito, maravilhoso, que nós e os jovens da igreja devem ler. Escreve muito bem, é um talento, Deus abençoe ele. Olha lá, aquele livro ali, que a irmã está levantando, é um livro excepcional, Eu li livros de outros ministérios, de outros jovens, mas ali ele tem todo um conteúdo bom. O Luaran tem um livro de liderança também, especial, coisa do céu. Deus abençoe. Maravilha. Meus irmãos, mais uma vez, reiterar os nossos agradecimentos, considerações ao presidente da nossa Convenção Geral, pastor Wellington Júnior, presidente do nosso Conselho da Juventude, pastor Neto. Em nome do pastor Neto, cumprimentar os demais integrantes da diretoria e do conselho, cumprimentar o pastor Jaime, muito obrigado pela acolhida, agradecer aqui a Deus pela vida do pastor Amós, que bom conhecê-lo, pastor Jamiel, muito bom estarmos juntos novamente, pastor Osiel, é sempre uma alegria poder ouvi-lo, meu amigo Judeci, que gentilmente, humildemente aceitou unir os dois painéis para a gente remir o tempo. Deus te abençoe, muito obrigado mesmo. Deus abençoe a todos os nossos irmãos, e finalizando esse nosso último painel de gerenciamento de tempo, deixo para a meditação de todos vocês, Eclesiastes 9:8. Em todo tempo, né? Nunca falte o óleo sobre a sua cabeça, e as suas vestes sejam sempre brancas. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.